Olá, Berianos! Neste vídeo eu vou fazer uma resposta ao canal Matheus Costa, Codex 95. Ele fez um vídeo reagindo ao meu vídeo que eu fiz refutando o Fernando Galli. Não acredito que ele tenha me refutado porque a doutrina da Trindade pra mim é falsa, do jeito que eles explicam. Isso daí pra mim está claro, entendeu? Mas eu preciso pontuar algumas coisas que não ficaram claras e que eu não coloquei no vídeo que ele reage, entende? Também eu preciso responder algumas indagações que ele faz no vídeo. Ele falou coisas tão interessantes que eu senti que eu tenho que responder. Então vamos fazer assim, eu vou passar os trechos onde eu preciso fazer as minhas colocações. Se você quiser ver o vídeo inteiro, estará na descrição. Então vai lá e assista, tá? Eu vou ter que cortar vários trechos, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Na verdade não tem como diminuir mais, até porque eu não gosto mais de fazer vídeos pequenos. Hoje eu me aprofundo mais nos assuntos, mas depois eu faço os cortes para vocês, ok? Bom, vamos começar então? Dessa vez temos mais um vídeo maravilhoso para vocês. Dessa vez temos uma reação a um canal muito legal, canal do Bereano Cristão. Bom, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre como não refutar a doutrina da Trindade. Bom, a doutrina da Trindade é sem dúvidas, dentre todas as doutrinas do cristianismo, a doutrina que é mais mal compreendida. E eu fui criado na doutrina religiosa das Testemunhas de Jeová, e eu tenho certeza que, assim como o Bereano, que também tem esse histórico de ter passado pelas Testemunhas de Jeová, recebeu informações incompletas ou no mínimo desencontradas sobre como funciona a doutrina da Trindade. Isso se dá porque a maioria das pessoas não se aprofunda nos textos dos pais da igreja, nem muito menos no texto dos concílios, para saber o que realmente a doutrina ortodoxa da igreja sempre ensinou a respeito da doutrina da Trindade. E isso levanta muitas perguntas, muitas dúvidas e dá luz a vários espantalhos, argumentos que não têm nenhuma razão de ser, porque eles não atacam o que a igreja acredita, mas e sim versões fantasiosas da doutrina da Trindade, que não representam a visão oficial da igreja. E, ao combater essas noções fantasiosas, muitas pessoas passam a perguntar-se: será que a doutrina da Trindade, dessa forma que eles entendem, tem lógica? Bom, aqui ele faz uma introdução meio longa, né? Mas só para deixar claro que a minha intenção não foi usar falácio do espantalho, tá? Eu só refutei o que eu vi no vídeo do Fernando Galli, no que ele usou no vídeo dele, tá? Eu não entrei em outros temas porque o próprio Fernando Galli não entrou, ok? É sobre isso que a gente gostaria de falar hoje, e a gente vai utilizar, para entender melhor esses conceitos, um vídeo que o Bereano fez, também reagindo ao pastor Fernando Galli. O pastor Fernando Galli também é uma ex-testemunha de Jeová, que virou um evangélico, e ele fez um vídeo falando sobre João 17,3, o Bereano reagiu e falou algumas coisas sobre a doutrina da Trindade. Eu gosto do canal do Bereano, eu tenho uma séria aversão a essas pessoas que não mostram o rosto. Eu acho que o YouTube, principalmente quando a gente está aqui falando sobre as nossas crenças, dando a nossa opinião e colocando a nossa fé em jogo, a gente tem que dar a cara a bater. Assim como os apóstolos fizeram e pagaram com a vida por isso, né? Eu concordo, em parte. Jesus disse que quem negasse ele negaria o indivíduo na frente do pai dele, né? Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que fala assim, ó: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, eu concordo em partes. Eu não mostro por uma questão de proteção ligada à minha situação nas Testemunhas de Jeová, né? E eu não posso agora simplesmente ligar o dane-se, senão eu vou me estrepar, ok? Mas no futuro eu pretendo mostrar sim, tá? Eu já fiz uns testes de como eu vou fazer e pretendo colocar sim no futuro e revezar com as louças que eu coloco. Eu também tenho uns projetos para gravar na rua, tal, mas estou planejando ainda. Mas quero que você, Matheus Codex, e todas as pessoas que me assistem saibam que isso não é automaticamente uma negação ao Cristo, tá? É uma proteção. Afinal, a gente sabe que vai ser perseguido, mas não quer dizer que é certo sermos perseguidos, entende? Mas se for o único jeito, então vai ter que ser desse jeito. Mas se eu puder amenizar as consequências, né, eu amenizo. E é o caso.
A Bíblia diz que o prudente vê o perigo e se esconde. Quem ataca a minha ausência de rosto geralmente não tem argumento contra o conteúdo. É mais fácil atacar a pessoa do que o conteúdo, né? E é mais fácil questionar quem fala do que responder ao que foi dito. Mas aqui eu lido com ideias, não com ataques pessoais, né? Esses ficam para quem não tem como refutar o que é ensinado. Como só tem voz, não tem o que atacar. Como não sabem refutar ou não tem refutação, dizem: mostra seu rosto, né? Para poder atacar alguma coisa. Mas eu não estou dizendo que esse é o caso, tá bom, Mateus Codex? Além disso, existem algumas leis da Constituição Federal, Marco Civil, LGPD, Código Civil que me protegem sobre mostrar a minha identidade. Então eu estou dentro da lei. Eu faço assim por proteção e não por covardia. O Código Civil, no artigo 20 e 21, diz assim, ninguém pode usar sua imagem sem consentimento. Então, se ninguém pode usar a sua imagem sem autorização, muito menos me forçar a mostrar. Não é o seu caso, ok? Mas o que mais importa no meu canal é o conteúdo em si, né? Eu sou só o instrumento. A minha voz é o suficiente, né? Pessoas mal intencionadas, por vezes, transformam a pessoa no foco e não no conteúdo. E não é esse o meu objetivo. Alguns querem te analisar, criticar, taxar, rotular, querem ver expressões faciais, trejeitos, aparência, para tentar formar um julgamento que sirva a própria narrativa, e não aprender. Eles se preocupam com quem está dizendo, e não com o que está sendo dito. Mas eu entendo que as pessoas gostam de se relacionar com pessoas. As pessoas gostam da gente e querem conhecer a gente. Eu acho que muitos se perguntam quem é esse Beriano Cristão, né? E é uma pergunta de fato pertinente, porque quando eu assisti os vídeos do Resistência TJ, eu me perguntava a mesma coisa, porque eu aprendi muito com ele durante aquele canal que ele tinha, né? E também hoje, né? E quando eu criei o meu, né? Ele me ajudou também a criar esse canal. Fazia, faça assim, fale assim. Então eu queria conhecer ele, mas eu respeitei esse limite, né? Ele não quer mostrar, então não mostre, né? A gente não pode forçar o outro, né? Não estou falando que esse é o caso, Matheus. Só estou explicando assim em geral, tá? Mas eu não vou mostrar o rosto porque os outros querem, né? Ou porque acham que tem esse direito sobre mim. Mas sim quando eu me sentir confortável de fazer. Porque existe gente exigindo mostrar o rosto, mas eles escondem a intenção. E é isso que me preocupa. Querem a minha imagem pra quê? Se eu não mostro, eu tenho meus motivos pessoais. Minha imagem e minha identidade não são moeda de troca para que eu possa expressar o meu pensamento. Meu rosto não acrescenta nada ao meu conteúdo bíblico que eu produzo aqui. A verdade das escrituras não depende da minha aparência, né? Mas do argumento, da lógica e do compromisso com a palavra. É a mesma coisa falarem para Deus: você é Deus, você não existe, por que você não aparece? Entende? Às vezes, quem precisa ver o rosto para aceitar o argumento não está buscando a verdade, está buscando alguém para julgar, ou tem alguma intenção oculta. Deus não aparece para nós porque Ele quer um relacionamento sincero. De fé é uma busca, né? É o acreditar sem ver. Por isso usamos os meios que Ele deixou. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: diz que a fé vem de ouvir, né? Não de ver. Na Bíblia também não temos fotos de nenhum dos personagens, né? O que tem são descrições. E é o mais importante. Fé não é fé na aparência de alguém, mas no conteúdo, no caráter, na coerência das palavras e dos frutos. A aparência nunca foi critério bíblico, até porque o rosto não melhora o argumento. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso tem bem menos valor do que o tesouro, da mesma forma que o meu conteúdo tem mais valor do que a minha aparência, né? Do que mostrar a minha aparência. Eu só estendi essa minha explicação para todo mundo entender, né? Até porque tem gente que pensa, comenta para os outros, mas não me pergunta. E eu sei que você me acha sincero, como você disse. E eu entendo o seu lado também de mostrar e de querer que os outros mostrem. Mas não é favorável pra mim fazer isso agora, ok? Mas eu dou um desconto para o Beriano porque ele é um cara sincero. Ele é um cara totalmente autêntico e ele não tem amarras com ninguém. Ele coloca a opinião dele de forma livre e ele é um cara de mente aberta, diferente de outros canais aí que falam sobre as testemunhas de Jeová e são dissidentes, outros até são defensores, apologistas que fecham os comentários, são covardes, não deixam o contraditório, né? Apagam o comentário dos outros, deletam, só gostam de falar, mas não gostam de ouvir. O Beriano não, ele sempre permite comentários no seu canal, faz vídeos respeitosos e sempre trata as pessoas com com uma boa disposição. Eu perguntei a ele se podia reagir a esse vídeo do canal dele, ele permitiu e é por isso que a gente vai falar
sobre esse vídeo hoje, né? Bom, muito obrigado pelos elogios. Aqui é assim mesmo, né? Eu coloco o que eu acredito com lógica e que eu acredito ser a verdade, né? Ou melhor, a interpretação que existe sobre um assunto. Eu não uso meu anonimato pra fazer besteira, né? Tem gente que usa, né? Fala o que quer e sai, mas porque pensa, eu sou anônimo, ninguém vai me pegar, né? Mas não é assim, né? Isso é falta de caráter. Pra gente começar a falar de lógica, a gente tem que pensar numa coisa, né? Um dos principais nomes que difundiu a lógica aqui no Ocidente é um santo da igreja, São Tomás de Aquino. E ele é um dos principais discípulos de Aristóteles, que é, por sua vez, um dos pais da lógica, né? Quando a gente para pensar se um argumento é lógico ou não, a validade lógica de determinadas proposições, a gente está pensando nas leis de Aristóteles, né? O princípio da identidade, da não contradição, do terceiro excluído, tudo isso foi proposto por Aristóteles, e quem resgatou essa obra no Ocidente foi um dos principais difusores aí dessa obra no Ocidente, que está permeando nossa cultura até hoje, é um santo da igreja, São Tomás de Aquino. E ora, se um dos principais difusores, um dos pais da lógica que a gente tem hoje, ocidental, era um santo da igreja e não via nenhum problema, né, a respeito da doutrina da Trindade com esses princípios lógicos, já é um grande sinal de que talvez não haja nenhum problema com a doutrina da Trindade e a lógica nesse sentido. Pra mim não importa quem sentou e fez a doutrina, né? Se ela está errada e ponto. Por exemplo, eu gosto muito do Rodrigo Silva e eu uso os livros dele para fazer algumas pesquisas também, porque ele tem autoridade e muito conhecimento bíblico. Eu acho que ele é muito inteligente, mas ele acredita na Trindade, entende? Mas pra mim é falso. Então, por mais que eu tenha ele como uma autoridade, neste ponto ele é falho. Claro que eu não vou julgar aqui a sua intenção de estar falando isso, mas isso daí pode ser considerado a falácia do ad verecundia, né? Também chamada de apelo à autoridade. Ela acontece quando alguém tenta provar que algo é verdadeiro apenas porque uma autoridade ou especialista disse que é, né? Sem apresentar evidências lógicas ou empíricas. Ou quando a autoridade não é especialista no assunto, quando há discordância entre especialistas e se escolhe um lado arbitrariamente. Ou quando o argumento se baseia apenas na autoridade, sem análise crítica ou evidência. Então não é porque uma autoridade diz que é, né? O que vai determinar se é e o que realmente é o que a Bíblia diz. No caso aqui, né? A Bíblia não explica um Deus trino como essa trindade do Fernando Galli, né? E que vocês explicam também. Temos que obedecer a Deus antes que a homens, né? Homens são falhos, a palavra de Deus não falha. E não diz nada sobre isso aí que determinaram. Não é só porque os pais da igreja falaram que é. É que nem um médico, só porque ele diz que você sarou não significa que você sarou. Quer ver? Eu vou te contar uma história minha. Uma vez eu tive que entrar na mata para medir um terreno. Eu, sem querer, bati a mão em um espinho. Eu tinha uma planta de espinho e bati a mão. Pá! E o espinho entrou no meu dedo, inchou por causa das toxinas, né? Que é um corpo estranho, né? Vai inchar. E foram uns 3 espinhos, né? 2 eu tirei, mas aí ficou 1. Daí eu fui no PA, o médico colocou anestesia, fez uns cortes no meu dedo e disse que o dedo não tinha nada. E que o dedo estava inchado por causa de alguma substância do espinho que eu tinha tirado antes. Mas aí o tempo passou e o dedo não desinchava, entende? E eu senti que tinha algo dentro. Daí eu tive que colocar gelo no dedo para a pele se mexer e o espinho se mover para fora para me tirar. Daí eu peguei uma pinça e tirei o espinho. E eu tenho até hoje como prova, né, de que o médico estava errado. Tá passando aí na tela provavelmente para vocês aí, ó. Então assim, vocês viram o tamanhozinho, né? Pequeno, né? Mas inchou meu dedo. Então o que a gente aprende com isso? Que existem médicos com autoridade e médicos ruins, né? Digamos, que não conseguem diagnosticar bem um problema. É a mesma coisa na teologia, com a Trindade. Isso daí foi inventado e doutrinado, né? Não significa que só porque o cara é o pai da igreja, que ele é infalível. Ou seja, eu tive que ser o meu próprio médico. Eu tive que entender por mim mesmo o que estava acontecendo com o meu dedo. Entende? Então assim também é na religião, né? A gente tem que crer e estudar por conta própria os assuntos e não simplesmente acreditar porque o cara é pai da igreja e tem autoridade. Não é só porque o cara é médico que ele sabe de tudo, que ele não erra. Por isso eu falo que argumentar assim pode ser considerado uma falácia. Não sei se foi o teu caso, se foi a sua intenção, né? Eu não vou te julgar. Eu não estou falando que é porque eles eram católicos, né? E porque eu tenho nojo de católico ou algo do tipo. Deve ter coisas que eu concordo do catolicismo. Eu nunca rejeito tudo, né? Sempre tem alguma coisa que está certo. As denominações sempre acertam em alguma coisa, né? Mas eu também discordo de todos em alguma coisa. A minha visão é muito personalizada. Por outro lado,
há uma grande... eu já tenho um grande receio quando alguém fala assim, não, o título do vídeo do Bereano é João 17,3 refuta a doutrina da Trindade. Eu já tenho um grande pé atrás quando alguém fala que determinada passagem bíblica refuta a doutrina da Trindade. Bom, será que os santos da igreja, as pessoas que são mais de 95% dos mais de 2 bilhões de pessoas que se denominam cristãos no mundo, que são trinitários, será que eles nunca viram João 17,3 na Bíblia? Se, por exemplo, se eu dissesse para você, Bereano, naquela passagem de São Tomé chama Jesus de meu Senhor e meu Deus, ela refuta o unitarismo, o que você ia pensar? Você ia pensar, não, essa passagem não refuta o unitarismo. Eu sei como fazer essa passagem se harmonizar com a doutrina do unitarismo. Da mesma forma, João 17,3 não representa nenhum desafio à doutrina da Trindade e muito menos representa nenhum desafio lógico à doutrina da Trindade. Não, e eu concordo com você, né? Assim como colocar que refutou, sendo que não refutou nada. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou, né? Mostrar um só texto e dizer que esse texto refuta uma doutrina inteira é uma afirmação pesada. Mas pra mim, como essa doutrina é falsa, eu já coloquei como uma afirmação, até porque eu acredito ter refutado. E não é só João 17,3 que refuta a Trindade, né? O motivo do título é que é pra fazer o marketing, né, do vídeo. A gente tem que pensar no título também, né? Algo chamativo, né? E foi o que saiu na hora, né? Aí daí ficou assim. Também não disse que era só esse texto que refutava a Trindade. Agora eu vou pular um trecho pra ir logo pra parte que ele me refuta, até porque ele fala essa parte mais pra frente. Play no vídeo! Neste vídeo, eu irei refutar a doutrina da Trindade, defendida pelo pastor Fernando Galli. Eu vou passar alguns trechos específicos do vídeo e refutar. Mas lembrando antes que eu não tenho nada contra o Fernando Galli. Só vou refutar a doutrina dele o mais respeitosamente possível. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Que presunção, Bereano, você dizer que você vai refutar a doutrina da Trindade. Então, uma doutrina que foi estabelecida pela igreja, foi caso encerrado, já foi discutido há mais de 1500 anos, onde bispos do mundo cristão inteiro conhecido se reuniram para decidir esse assunto, já bateram o martelo. E hoje mais de 2 bilhões de cristãos existem no mundo e mais de 95% deles são trinitários. E você vai resolver essa questão lendo um texto na Bíblia que todo trinitário conhece? É assim que você vai resolver a questão? Você acha que você é capaz de refutar? Então você é o maior teólogo vivo, né? Então já é estranha a sua pressuposição. Mesmo eu falando tudo aqui, eu não acho que eu vou enterrar o unitarismo para sempre, dando meus argumentos aqui. Cada um com as suas pretensões, né? Então, é como eu falei, lembra do meu dedo? Lá tinha 2 médicos e 3 enfermeiras, né? Todo mundo falou a mesma coisa, né? E todo mundo estava errado. Entende? Então, a própria medicina, ela vai evoluindo, né? A gente fazia assim, agora vamos melhorar. Então é assim também na teologia, né? Acreditava na Trindade? Beleza, é tudo que tem hoje. Não, mas agora tem um entendimento melhor. A gente procura o melhor entendimento possível. Vamos lá. Primeira coisa, precisamos ler o texto. Então João 17, versículo 3 está aí na telinha para você. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Os TJs vão argumentar assim: viram, trinitários, como Jesus chama apenas o Pai de único Deus verdadeiro? Ele se põe à parte do Pai, logo ele não é o Deus verdadeiro? Logo, só para poder situar aqui a situação, então o objetivo aqui é mostrar o argumento unitário sobre esse texto e qual deve ser a resposta dos trinitários. Essa era a proposta do pastor Fernando Galli, beleza? Porque os TJs vão perguntar pra gente, por que Jesus não falou assim: a vida eterna é esta, que conheçam a nós dois, o único Deus verdadeiro? Não era mais fácil? E aí eles vão perguntar também: viram, trinitários, que Jesus disse que não precisamos nem conhecer o Espírito Santo? Pois ele, é claro, não é uma pessoa. Bom, neste trecho fica claro perceber que João 17,3 não está falando de 3 pessoas, mas de 2, do Pai e do Filho. Não tem como colocar Trindade em um texto onde não está falando dos 3, Pai e Filho. Tá, mas novamente, ninguém aqui falou que esse texto fala da Trindade. Quem está pressupondo que esse texto falaria da Trindade é vocês. Vocês que são unitários trazem esse texto para refutar a Trindade. Mas quem é o trinitário não traz esse texto para provar a Trindade. Simplesmente a gente tem que analisar cada texto da Bíblia à luz de todo o contexto bíblico para saber se é compatível ou não com determinada, com essa ou com aquela doutrina. E não, esse texto especificamente não apresenta as 3 pessoas divinas ali no mesmo contexto. Mas isso significa que a Trindade está refutada por esse texto específico não mostrar isso? Esse é um argumento do silêncio. Esse texto não mostra isso, logo essa doutrina é falsa? Não faz sentido esse argumento.
Sim, eu concordo. Os trinitários, eles não usam esse versículo mesmo, mas quem trouxe esse versículo foi o próprio Fernando Galli, né? Aí ele estava tentando ensinar como refutar um monoteísta que vem com argumentos usando esse versículo, né? Não foi que eu trouxe esse versículo, mas nós monoteístas, né, nós usamos esse versículo para provar que a Trindade é falsa. Mas não é só ele que prova que a Trindade é falsa, né? Eu quis dizer isso, mas não apenas isso. Eu só achei estranho ele pegar esse versículo para ensinar como refutar, sendo que ele não tem nada a ver com a Trindade, entende? E é totalmente unitário e monoteísta esse versículo. E é usado por nós. Geralmente usa-se João 1:1 ou 1 João 5:7. Agora, querer refutar um negócio que está claro na Bíblia, daí é como você disse anteriormente, né? É o tal do eu sei fazer o versículo se harmonizar com a doutrina da Trindade, né? Só que para isso ele vai ter que reinterpretar o texto. E isso cria uma eisegese, né? Uma interpretação própria do texto, né? Que não tem nada a ver. No decorrer do vídeo ele fala que está mal traduzido, quando não está, entende? Então, será que agora ele quer mudar o que o texto diz para encaixar a doutrina? É isso que eu achei estranho, né? Porque ele que falou esse negócio aí de estar mal traduzido, que a versão da Testemunha de Jeová, não sei quem é. Filho e Espírito Santo. Mas o texto está falando de um único Deus verdadeiro. Mas vamos prosseguir. Para nós respondermos a essa argumentação, é importante que você saiba em que nós acreditamos. Nós acreditamos num só Deus. Aí, ó, pastor Fernando Galli, até me antecipei a ele, né? Eu escrevi ali as proposições na tela, ali no bloco de notas, e ele não colocou as mesmas proposições aqui, né? Mas ele fez aqui uma resolução aqui do credo niceno, né? Em 3 pessoas. É um único Deus verdadeiro em 3 pessoas. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Filho é o único Deus verdadeiro. O Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Não são 3 deuses verdadeiros. Ah, mas vocês quando falam assim, dá a entender que são 3 deuses verdadeiros. Não acreditamos nisso. É o que eu falei, né? Se você acha que os trinitários pensam que existem 3 deuses, que são 3 seres divinos, você está mal informado. Nenhum trinitário deixa de ser monoteísta. Todo trinitário acha que existe somente um ser divino, um Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. O quê? 3 quens. A divisão é em pessoas, não existe divisão no ser, é apenas um ser. Ok. Onde que a Bíblia fala que Deus são 3 pessoas? Onde que a Bíblia fala que o Pai é o Filho, que o Espírito Santo é o Filho, e que o Pai é o Espírito Santo, e que o Filho é o Pai? Porque... Não, tudo bem, a Bíblia não diz isso, mas nem a crença trinitária diz isso. Olha aqui. Meu Deus, vou até voltar. Olha o quadro que o pastor Fernando Galli colocou na tela. E em qualquer uma desses pontinhos aqui que ele colocou, nenhum desses pontos está aqui no ponto que o Bereano colocou na tela. Nenhum trinitário acredita que o Pai é igual ao Filho, ou que o Espírito Santo é igual ao Filho, ou que o Pai é igual ao Espírito Santo. Ele colocou aqui, a Bíblia não diz isso, mas nem o trinitário também diz isso. Ele está refutando aqui novamente um espantalho. É pegar uma crença que você desconhece para tentar refutar a partir de uma ignorância. Aqui não estou desmerecendo o Bereano, porque eu mesmo só parei para entender a doutrina da Trindade conforme ela é ensinada pelos pais apostólicos, quando eu fui ler os documentos da igreja, quando eu fui ler o catecismo, quando eu fui ler a história da patrística, né? Então, você, dentro de um determinado contexto religioso, principalmente num contexto de seita, né, onde se é completamente desencorajado que você pesquise a fundo sobre outras religiões e se aprofunde nas crenças delas, você não vai ter contato com a doutrina verdadeira. Então, o Bereano aqui, ele parte para refutar e diz que a Bíblia não diz isso, mostrando esses textos aqui. É óbvio que a Bíblia não diz isso, ninguém acredita nisso. Quem acredita que o Pai é o Filho são os sabelianistas, né, ou os modalistas, que são uma heresia chamada de unicismo. Então não tem nada a ver com que a Trindade, a doutrina tradicional e ortodoxa da Trindade acredita. E onde que a Bíblia diz que Deus são 3 pessoas? Em vários lugares. Em vários textos, ao longo de toda a Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, é possível provar aquelas 7 proposições lógicas básicas que a gente falou. Que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Precisamos de tempo para mostrar cada uma. Isso pode ser um objeto aqui do canal. Esse não é o foco aqui do vídeo, até porque o vídeo não foca nisso, né? De mostrar a divindade de cada uma das pessoas aqui divinas, né? Então, mas a Bíblia diz isso em vários lugares, não existe só um texto, a gente pode mostrar vários.
essas proposições aqui, essas igualdades que estão na tela, que a Bíblia não diz isso, concordo 100% com você, Bereano. E o pastor Fernando Galho também. Mas nem ele disse isso, nem nenhum trinitário disse isso também. Na verdade, eu não resultei um espantalho, veja só. A questão é como você explica que todos são um único Deus verdadeiro. Como um ser pode ter 3 personas e ser único? Se ele é único, não tem 3. Então, se eles são os 3, isso implica que o que eu coloquei na lousa. Se os 3 são Deus, então um é o outro. Isso você pode ver na lousa. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, eu posso dizer que um é o outro, porque todos são Deus. Por isso que eu coloquei na lousa do vídeo que eu tinha feito, eu coloquei lá na lousa. Se eles são um, eu posso dizer que o Filho é o Pai, e o Pai é o Filho, e o Espírito Santo é o Filho. Claro que não está assim nas proposições, mas eu posso dizer que é, porque na proposição é meio que a mesma coisa, entende? Porque todos são Deus. Isso é falso, né? A Bíblia não diz isso em nenhum lugar, né? Que o Fernando Gallo explicou aí. Eu acredito que Deus é um ser lógico, né? Tanto São Tomás de Aquino tem um bom argumento axiomático, né? A favor da existência de Deus e das causas e efeitos, né? Mas Deus diz que ele é o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Vamos ler, Isaías capítulo 44, versículo 6, que fala assim, assim diz Jeová, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele não fala que são 3, mas diz que fora dele não há Deus, ou seja, ele é o único, primeiro e o último. Isso significa que antes de existir tudo, ele existia, e quando tudo acabar, ele será o último. Então não tem 3 deuses, né? Senão a própria lógica de Aquino não faria sentido. Não há Deus fora dele. Se os 3 são Deus, não faria sentido esse versículo. Porque não teria como Deus ser o único se são 3. Se são 3, teriam 3. Entende? Mas será que há outro versículo que falaria isso? Eu não conheço e convidaria vocês, a deixarem nos comentários se tiver. Ou então me responde no vídeo, se você quiser responder esse vídeo depois. Mas a Bíblia está cheia de versículos que falam de um único Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Aqui no Novo Testamento, diz que há um só Deus, e esse Deus é o Pai. Não fala que os 3 são a mesma pessoa. As únicas proposições que eu concordo da Trindade é que há um só Deus e que o Pai é Deus, e ponto. O resto já é contradição lógica. Tem vários outros textos que falam que existe apenas Deus. Eu vou deixar aí na tela. Então, assim, há muitos mais textos provando que Deus é um só, do que essa lambança de doutrina que é mal explicada pelos próprios trinitários, que fala que tem 3 e os 3 são Deus. Eu achei engraçado uma vez na escola discutindo sobre isso, o rapaz tentava explicar com lógica, mas quando ele não conseguiu, ele disse que a doutrina não pode ser explicada pela lógica. Mas então por que você tem de explicar com lógica se a doutrina não tem lógica, entende? Não é mais fácil dizer que não tem lógica? Mas me mostra algum versículo trinitário, por assim dizer, porque esses textos dão a entender sempre que são um. Quais versículos então dizem que Deus tem 3 personas que são ele mesmo? Eu nunca vi isso na Bíblia, sinceramente, da forma como vocês explicam. E se o texto de João 17,3 fala de um único Deus verdadeiro, não pode haver 3. É muito simples, é só pegarmos a lógica. Qual é o significado da palavra único? Se olharmos no dicionário, iremos encontrar único, de que só existe um no seu gênero ou espécie, que não tem outro igual, que não tem precedente ou sucessor, do qual só ocorreu um, que é... Perfeito, perfeito. Só existe um ser que é Deus. Só existe um nesse gênero, nessa espécie divina chamada Deus, só existe um ser. E esse ser subsiste em 3 pessoas. Não existe 3 seres que são Deus. Não, só existe um. Então é o único mesmo. Então não temos nenhuma crença que esteja em desacordo com o que o Santo Apóstolo João escreveu. Um só, desacompanhado de outro, que é incomum, raro, excepcional, exclusivo, incomparável, superior, que é o mesmo para vários indivíduos ou coisas. Como por exemplo, se eu falo, essa blusa é tamanho único, significa que todas as blusas têm determinado tamanho. E não que todas as blusas sejam uma só, mas têm os mesmos tamanhos. Então se até... Opa, aí também. Essa quarto significado do verbete também se aplica. É um único ser que se aplica a 3 pessoas diferentes. Não, as 3 pessoas são a mesma pessoa. Existe uma distinção em pessoas, mas são o mesmo ser. Não pode ser o mesmo ser porque Deus é único, o primeiro. Não poderia haver 3 de uma vez, E qual versículo que falaria isso? Nenhuma dessas 4 definições aqui é incompatível com a crença trinitária. Não sei onde que você viu que isso é uma refutação.
A Trindade foi explicada assim, eu entendo. Pai, Filho e Espírito Santo têm os mesmos objetivos, né? Eles agem em harmonia. Porém, quando lemos a Bíblia sem um determinado viés Mas também o Trinitário explica isso. religioso, não iremos encontrar nem criar a Trindade, já que nem existe essa palavra nos idiomas originais. Agora, dizer que o Tá, não existia a palavra nos idiomas originais não significa nada. Sabe que palavra que não está na Bíblia também? A palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra monoteísmo não está na Bíblia. A palavra onisciência, onipotência, nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Não precisa as palavras estar na Bíblia para elas representarem conceitos verdadeiros. Isso é um não argumento. Então, a Trindade, as 7 proposições, elas podem encontrar eco e comprovação bíblica, porque é isso que a igreja acredita desde os séculos dos séculos. Isso não é uma coisa que foi inventada agora. Isso é o que a igreja sempre creu desde o início. Isso teve uma discussão lá há mais de 1.500 anos atrás, mas essa discussão não surgiu há 1.500 anos atrás. Ela foi definida, mas é uma crença que sempre esteve presente desde o início da igreja, desde o primeiro momento do primeiro século. Bom, a palavra Bíblia, na verdade, está em Mateus capítulo 1, versículo 1, né? Que você pegar no grego vai estar assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o livro de Mateus foi escrito em grego koiné. Nesse trecho nós encontramos a palavra Biblos. Essa palavra se refere a um livro, um rolo ou um registro. Né? Se refere a algum tipo de material escrito. Né? Como podemos entender sobre o texto, este é o Biblos, né? O livro da genealogia de Jesus. Né? Claro que não é essa referência que temos hoje, e acho que não foi isso que você quis dizer também. Né? Mas mesmo assim, o que deu origem ao termo de hoje veio dos idiomas originais. Né? Então existe uma base para usar a expressão Bíblia, né? Que é a coleção dos livros. E este é o ponto que eu quis esclarecer no vídeo, e que não ficou claro. Você precisa ter uma base para afirmar. A Bíblia veio de Biblos, que significa livro. A doutrina da Trindade não tem uma base sustentável. Não tem na Bíblia a palavra que nos leve a usá-la, porque tem mais versículos mostrando um monoteísmo do que um trinitarismo. Porque isso acaba sendo interpretativo das escrituras, entende? Eu acredito que não pode ser um ou outro, tem que ser um só. O termo Trindade pode até ser um termo teológico, mas não se sustenta como um todo, né? E concordo, alguns termos teológicos não precisam estar na Bíblia, né, para representar conceitos verdadeiros. Mas cada caso precisa ser analisado. Mas acho que o caso da Trindade, do jeito que o pessoal explica, não passa no teste aí. Entendeu? O único Deus verdadeiro é o Pai, e depois dizer que o Filho e o Espírito Santo também são o único Deus verdadeiro, vai contra a lógica, e cria-se um paradoxo, pois se algo é único, não pode existir vários se dizendo ser o mesmo e sendo único. Então, mas esse algo que é o único é que você não está entendendo a diferença entre ser e pessoa. O algo que é único é o ser, o que é único é o ser. E esse ser, realmente, o Pai, ele é esse ser que é único. E o Filho também é esse ser que é único. E o Espírito Santo também é esse ser que é único. Agora, as pessoas, essas 3 pessoas, elas entre si não são as mesmas. Elas existem distinção entre elas. Então, quando eu digo que o Pai é o único ser, é o único Deus verdadeiro, e o Filho também é o único Deus verdadeiro, eu não estou falando algo contraditório, porque eu estou falando em sentidos diferentes, que eles são o mesmo em um sentido e são diferentes em outros. Eu não estou falando que eles são iguais e diferentes no mesmo sentido. Aí sim seria contraditório. Não existe outro Deus igual. Existe só um Deus que subsiste em 3 pessoas. Ok, mas se eles são únicos em sentidos diferentes, eles não podem ser os mesmos, né? Logo, eles não podem ser os 3 deuses. E é por isso que se identifica Pai, Filho e Espírito Santo, porque são seres distintos. Senão não precisaria, eles diriam Deus e pronto, já que os 3 são Deus. Não precisaria citar os 3, entende? Só citam porque são seres diferentes. Quando a Bíblia diz único Deus, está falando do Pai, conforme vimos em 1 Coríntios que lemos, que eu falei lá atrás. Você também tinha dito que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Como agora eles não são os mesmos? Entende? A questão é, se você afirma que é o mesmo, você não pode separar, porque é o mesmo. E quem está unificando essa lambança são vocês trinitários. Eu vejo claramente nos textos essa separação e que não tem nada de 3, são 1 e 1 são 3. Uma coisa é dar diferentes atributos, por exemplo, Deus é onipotente, onisciente, criador e tal. Agora, outra coisa é separar Deus em pessoas. Isso não existe. E é isso que faz da criação de Deus ser maravilhosa. Cada ser é único, né?
Não existe outro igual. Daí vem um trinitário e diz que Deus são três. E eu acredito que isso tira a unicidade que está descrita nas Escrituras. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, apoia o que eu estou dizendo. Diz assim: embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de tentar ser igual a Deus. Então, se você ler o contexto, vai perceber. Essa tradução é péssima, né? Não é isso, não é essa ideia que o grego representa, né? Na carta de Filipenses, né? Ali da ideia de usurpar, né? Não pensou que seria forma de roubo ou usurpação tomar o lugar do Pai, porque as pessoas da Trindade, elas têm posições e funções diferentes. Então, seria realmente uma usurpação o filho tentar tomar a posição que o pai ocupa dentro da lógica da Trindade. Obviamente, isso seria uma usurpação. Isso não significa que eles são seres distintos. Eles têm posições diferentes porque são pessoas diferentes. Então, esse é o sentido do texto de Filipenses. E essa tradução, não sei de onde você tirou, que você não indicou, mas é péssimo. Bom, vamos então para o grego, né? Eu não sou nenhum especialista e acho que você também não é. Mas com a tecnologia que temos hoje, né, nós podemos encontrar dicionários e bíblias transliteradas que nos ajudam, né? Então vamos ver o que está no grego, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 6, né? Pois se ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus. Então a palavra isos significa igual em quantidade e qualidade. Né? Então, mesmo Jesus tendo a forma de Deus, ele não quis ser igual. De qualquer forma, a partir do momento que você acredita que Deus existe em três pessoas, esse texto não iria servir mesmo. Mas tem um detalhe importante que acaba sendo uma pegadinha para vocês trinitários e acaba refutando a doutrina da Trindade com este versículo também. Você disse que Deus existe em três pessoas, mas o versículo diz claramente, independentemente do grego, que Jesus não quis ser igual a Deus. E como você explica isso? Porque se são três, cadê o Espírito Santo? Não fala, tudo bem, mas qual texto fala que Deus é o Espírito Santo? Quando o versículo diz em forma de Deus, que é a palavra morpe, que significa forma, ele está falando que quando Jesus estava no céu, ele existia como um ser espiritual. Ele não pensou em ser igual a Deus, até porque ele não é Deus. Entende? Agora o diabo, eu tenho certeza que pensou em ser igual a Deus. Jesus é Deus em forma de divindade. Por isso o versículo diz em forma de Deus. Por quê? Porque um Deus não se cria, ele existe por si mesmo. Mas agora eu pergunto, Deus não subsiste em Jesus. Se Deus não subsiste em Jesus, por que Jesus não pensou em ser igual a Deus? Se ele é Deus. Entende? Porque é isso que você explicou, que eles são. Todos são Deus. Então vamos voltar lá no quadro do Fernando Galli. A proposição 5 e 6 diz o seguinte: cada pessoa da Trindade não é um terço de Deus, 1 e 3, mas plenamente o mesmo e único Deus. Mas se Jesus é Deus e o único Deus, por que o versículo de Filipenses diz que ele não quis ser igual a Deus? Entende? Isso não faz sentido. A proposição 6 diz o seguinte: logo, cada pessoa da Trindade poderia se dirigir a outra chamando-a de único Deus verdadeiro. Mas por que Jesus não quis ser igual a Deus nesse versículo de Filipenses, se ele é o único Deus verdadeiro e cada pessoa da Trindade pode chamar a outra de único Deus? Então não faz sentido, né? Também eu pergunto, por que Jesus orava para o Pai? Se ele é Deus, não tem por que ele orar para o Pai. Ele vai orar para ele mesmo porque Deus subsiste nele? Então não tem por que orar para Deus, né? Então essa doutrina para mim é inventada, não tem versículo que fala sobre isso. E eu acho que não vamos nos entender até você mostrar onde está isso na Bíblia. Né? Que Deus existe em três pessoas. E outra coisa, né? Não é a tradução. É vocês que estão interpretando o texto para apoiar a Trindade. O versículo está bem claro. Que esse texto está falando de Jesus. Jesus, ele não quis ser igual a Deus, ou seja, tomar o lugar de Deus, pois ele é o Filho, e não o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Então, ele precisaria usurpar o lugar de Deus para ser chamado de único Deus. Agora, dizer que cada pessoa da Trindade pode se dirigir um ao outro chamando de único Deus verdadeiro, isso é um absurdo. Porque isso não acontece nas escrituras. Você pode ler tanto nas escrituras hebraicas como nas escrituras gregas. Claro que acontece. Quem falou que não acontece? Olha aqui. Vamos abrir aqui no Bible Hub agora. Aqui, ó. Vamos abrir no Bible Hub agora. Hebreus capítulo 1. Ferreira de Almeida atualizada. Hebreus capítulo 1. Aqui está falando sobre Deus, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas. Aí pulando aqui pro 5. Pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez ao introduzir ao mundo ao primogênito, todos os anjos de Deus o adorem. E olha aqui o 8, que legal.
Mas do Filho, ou seja, o Pai diz do Filho: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, olha aqui, ó Deus, teu trono, ó Deus. Então o Pai chama o Filho de Deus. Então como que não existe na Bíblia o Pai chamando o Filho de Deus? E não é só nesse momento que o Filho é chamado de Deus. João 1, João 1,18, existem várias passagens onde o Filho é chamado de Deus. E você pediu aqui onde que uma pessoa da Trindade chama a outra de Deus. Então aqui tá chamando, ó. Pai chamando o Filho de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e no 9 também. Pega, isso não acontece. Eu convido a você que defende a doutrina da Trindade a deixar nos comentários aí. Eu quero ler se isso acontece em algum texto. Já mostrei aí. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Eu vou continuar com o mesmo argumento também, porque esse versículo não fala que Deus chama Jesus de único Deus, e foi isso que eu disse. O único que é chamado de único é o Pai, como eu já mostrei. O Filho não é chamado de único, e nem o Espírito Santo é chamado de único. Então tome cuidado para você não refutar um espantalho aí, hein? Porque não foi exatamente isso que eu disse. Esse versículo que você mostrou não mostra que Jesus é chamado de único Deus. Eu quero ver você achar que o Espírito Santo é chamado de único Deus, conforme a proposição, porque eu nunca vi isso, né? Se tiver, me mostra então. Você pode até interpretar diferente, né? Mas não está falando que é único. Só porque os anjos adoram Jesus, isso não significa que ele é o mesmo que o pai dele, entende? Mas sim que ele é respeitado, que eles têm reverência por Cristo. Eu falo porque eu percebi que você deu uma ênfase quando falou que Jesus era adorado, né? Mas isso é como eu dizer que outros meninos obedeceram determinado homem, logo aquele homem é pai dos meninos. E não necessariamente, entende? Uns meninos podem obedecer um homem sem ser filho deles. Entende? Podem ser apenas meninos de rua, netos, não precisam ser filhos, né? E o versículo em nenhum lugar disse que Jesus é o único Deus. Bom, mas então, o que os versículos dizem, né? Vamos pegar esses versículos. O 1 fala que Deus falou aos profetas em muitas ocasiões. O 2 diz que no fim desses dias ele falou por meio de um filho, no caso Jesus. E o 3 diz que ele, no caso o filho, é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Ou seja, ele representa Deus. Tem um outro texto que fala que ele e o Pai são um. E é nesse mesmo sentido, que Jesus é o representante de Deus. É como se ele fosse Deus na Terra, mas não no sentido de ser o mesmo ser. E nem tentou ser igual a Deus como a gente já viu. Mas ele representou e ainda representa Deus. O 4 diz que ele se tornou superior aos anjos. O 5... que foi o que você foi direto para ele, diz que Jesus foi gerado, ou seja, ele não subsiste como Deus. A palavra poté foi traduzida jamais, mas pode significar uma vez, outrora, anteriormente, em algum momento. Então podemos traduzir assim, pois a qual dos anjos disse anteriormente, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Então eu pergunto, né? Se Jesus foi gerado, ele não pode ser o único Deus verdadeiro, porque ele em algum momento não existia, mas foi gerado. Mesmo que você diga que Deus chamou o Filho de Deus, ele não chamou de único Deus. E Jesus não quis ser igual a Deus, né? Não quis esse título, né? Justamente porque ele não é. E na humildade dele, ele sabe que ele não é. Ele apenas representa Deus. Ele não pensa mais do que ele é humilde. Jesus é chamado de Deus porque ele é igual a Deus em seu caráter. Então é praticamente a mesma coisa, né? Mas como eu mostrei, ele foi gerado e não é o Todo-Poderoso, né? Deus pode ser representado, mas nunca substituído. O versículo 6, Jesus é citado como sendo o protótocos, ou seja, o primogênito, né? Isso porque ele é a primeira criação de Deus. Ele não é Deus porque ele foi criado. Por isso ele é chamado de filho, né? E falam que os anjos adoram Jesus, né? Mas isso não significa que Jesus é Deus porque os anjos o adoram, como eu já expliquei. Essa seria uma evidência mais pequena, né? E que pode não significar nada sobre a afirmação de que Jesus é Deus. O versículo 7 fala dos anjos. O 8, Deus chama Jesus de Deus, mas não chama de único Deus, né? E foi esse o ponto que eu disse, né? Pode voltar o vídeo que você vai ver. Então veja, se Jesus é criado como primogênito, ele é o Filho. Ele não é Deus, no sentido de ser o mesmo Deus. O termo Theos significa Deus, mas pode significar tudo o que, em qualquer aspecto, assemelha-se a Deus, ou é parecido com ele de alguma forma, né?
Isso está no dicionário Strong's Nape Web. Então até Satanás é chamado de Deus, né? E é usada a mesma palavra, Theos. Então você pode ler isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Lá fala que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, né? Então o Deus desse século é uma referência a Satanás. Então o fato de Deus ter referido a Jesus como Deus não prova que eles são a mesma pessoa, entende? Porque se o termo Theos fosse aplicado somente a Deus, e ele é único e subsiste em 3 pessoas, Satanás também faria parte da Trindade, porque é assim que ele é referido em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse sistema, né, no grego lá. O termo Theos é um termo geral de divindade. Eu sei que não foi esse o seu argumento, eu só citei essa do Satanás para ajudar a explicar o meu ponto, tá? Que o fato de o Pai ser chamado Filho de Deus não torna ele a mesma pessoa de Deus, né? Porque Satanás também é chamado de Deus, ok? O versículo 9 fala que Jesus tem um Deus, né? Fala que Deus, o teu Deus. Se Jesus é a mesma pessoa que Deus, por que ele teria um Deus? Entende? É porque ele é o Filho, ele é uma criação, ele não é Deus. Um Deus não se cria, ele existe por si mesmo. Jesus foi gerado, foi o primogênito, ele é uma criação. Porque ele precisou ser ungido por outro. Então não faz sentido se ele é o único Deus verdadeiro, entende? A primeira coisa que você tem que ver é o que não lemos em João 17, versículo 3. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro, ou seja, Deus. Jesus não falou isso, que só o Pai é o único Deus verdadeiro. Se alguém traduziu dessa forma, errou feio. Bom, agora nós entramos em um ponto mais delicado, a questão da tradução. Ele diz que não temos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro. Bom, então vamos para o texto em grego. João capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui foi usada a palavra grega monos, que significa sozinho ou único. Então, se olharmos as ocorrências dessa palavra mono, 99% das vezes ela é aplicada quando se está falando exclusivamente de algo. A própria Bíblia da Igreja Católica, João Ferreira de Almeida, traduz a palavra monos como único, ou seja, o único Deus verdadeiro, que seria o Pai. Sim, mas quando ele falou da questão da tradução, ele não está falando que a tradução único é errado. Ele está dizendo que seria errado se alguém traduzisse que apenas o Pai é o único. Não é isso que o texto diz. A ti, apenas tu é o único Deus verdadeiro. O que ele está dizendo aqui é que não existe a questão de apenas a pessoa do Pai se referir ao ser que é o único Deus verdadeiro. Então é isso que ele está dizendo, que mais de uma pessoa pode ser o único Deus verdadeiro. Porque, novamente, existe a distinção entre pessoa e ser. É isso que ele está dizendo. O texto, por dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro, isso não significa, não decorre logicamente que outras pessoas possam ser excluídas de ser o único Deus verdadeiro, se for verdade que Deus subsiste em mais de uma pessoa. No caso, 3 pessoas divinas. Então é isso que o pastor Fernando Galli está fazendo referência. Ele está falando algo que ninguém fez. Ninguém colocou a palavra apenas, né? Eu acho que nem na Bíblia da Testemunho de Jeová tem a palavra apenas, eu não sei. E aí eu concordo, né? Não tem a palavra apenas no grego. Mas só o fato de usar a palavra único já prova que só há um. Não precisa da palavra apenas. Afinal, a palavra único tem um sentido de ser apenas, né? Porque é único. Então seria apenas X. Parece que ele estava tentando mudar o significado da palavra único para apoiar a doutrina da Trindade. E isso é descabido. Aí, Jeová. Então, com base no que mostrei, afirmar ao contrário é ir contra as próprias escrituras. Agora, o que nós lemos em João 17,3? Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Bereanos, vocês podem voltar o vídeo. Primeiro ele fala que traduzir único Deus verdadeiro tá errado. Agora ele afirma que o texto fala é que o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, não foi isso que ele falou. Ele não disse que traduzir o único Deus verdadeiro é errado. Ele disse que não pode traduzir apenas o Pai é o único Deus verdadeiro, porque não é isso que João falou. Não é apenas o Pai que é o único Deus verdadeiro. O Pai é o único Deus verdadeiro, o Filho é o único Deus verdadeiro e o Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Ele está falando sobre a exclusão das demais pessoas. Então, você entendeu errado aqui, você não ouviu o que ele falou.
Tanto que você vai repetir aqui e ele fala de novo e você não ouve de novo, olha só. Eu não expliquei bem essa parte, né? Ele diz que colocar o apenas está errado. Eu me expressei mal mesmo. Mas se ele não concorda que a palavra único significa ser apenas um, fica complicado, porque isso implica em acreditar que a palavra único não significa exclusividade. E é como eu expliquei anteriormente. Bom, é claro que é uma contradição. Eu vou colocar as falas dele na sequência. Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro. Sim, ele deu até a ênfase no apenas. O erro de tradução que ele está se referindo é dizer que, e a conclusão também, que mesmo que esteja traduzido certo, mas que você chega a essa conclusão, é a conclusão de que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro. É esse apenas que a gente está falando. Você se apegou no monos, né? O monos, todo mundo concorda que está certo, que a palavra é único, e esse único não fere em nada a doutrina da Trindade. Agora, o apenas feriria, porque ele está dizendo que a exclusividade do ser divino pertence a uma única pessoa. E isso realmente, se isso tivesse escrito, esse realmente refutaria a doutrina da Trindade, porque estaria excluindo as pessoas do Filho e do Espírito Santo de serem divinas. No entanto, não é isso que está escrito no texto. E é isso que o pastor Fernando Galli está dizendo. Nós lemos que Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro. Não lemos em grego que Jesus tenha dito que apenas o Pai seja o único Deus verdadeiro. O foco é no apenas. Bom, eu acho que não preciso dizer mais nada do resto do vídeo e não... Pois é, você não entendeu, Bereano. Acho que você ficou tão focado em buscar alguma falha no que ele estava dizendo que você não parou para ouvir exatamente o que ele quis dizer. E novamente, você caiu no erro que eu comecei a falar, eu falei no meu vídeo anterior e ele também falou no começo do vídeo, que é a falta de entendimento. Para a gente partir para uma refutação, a gente tem que ter entendimento claro daquilo que a gente está refutando. Eu não posso partir para refutar uma doutrina se eu não conheço plenamente o significado dela. A gente viu aqui que você colocou na tela que, não existe na Bíblia dizer nenhum texto que diz que o Pai é o Filho, mas nenhum trinitário acredita nisso. Agora você falou que a tradução de único Deus seria incompatível com a crença trinitária. Não, nem o pastor Fernando Galli pensou isso, nem qualquer Bíblia católica ou qualquer Bíblia ortodoxa ou qualquer tradução que proceda de uma denominação trinitária vai ter essa palavra único ou algo equivalente ali que denote esse mesmo significado, porque, de fato, todo trinitário acredita que o Pai é o único Deus verdadeiro. Somente não acreditamos que ele é o único Deus verdadeiro como a única pessoa que faz parte desse Deus, e que esse Deus subsiste em mais pessoas, quais sejam o Filho e o Espírito Santo. É simplesmente isso. Sim, mas se é único, então é apenas, entende? Foi isso que eu achei que tinha ficado claro, e por isso eu falei que não iria mais dizer mais nada, que não precisava dizer mais nada, né? Porque ele estava mudando o significado da palavra único. Dizer que é único significa que existe apenas um Deus verdadeiro. Por isso eu falo que está mudando o significado da palavra único. Tive até um comentário em um corte que o cara que assistiu meu vídeo em inglês entendeu meu vídeo e ele me apoiou. Agora, como o Fernando Galli, vocês não conseguem entender isso. Eu acho estranho. Quando ele diz que não pode dizer apenas, isso implica em acreditar que a palavra único não contém exclusividade. Se a palavra único não significa ser apenas um, então eu não sei o que significa. Por isso eu acho que ele está mudando o termo único para apoiar a doutrina da Trindade. Ninguém usa a palavra único para se referir a coisas diferentes. A palavra único é para se referir a um atributo singular, é para atribuir exclusividade, a não ser que você coloque no plural. Daí fica únicos. Isso diferencia os únicos dos outros, né? E a palavra continua dando exclusividade para mais de um, mas o termo aqui é usado no singular, né? A palavra monos está no singular e não no plural. Então, está falando de um Deus. Por isso é traduzido único Deus. Agora, se traduzisse únicos deuses verdadeiros, aí sim poderíamos considerar isso aí que você falou, mas não é o caso. Acho que nenhuma tradução traduz assim, né? A gente não pode mudar o significado de único. Agora, a frase apenas o Pai é único é um tanto estranha que o Fernando Galli usou. Ora, se é único, não precisa usar a palavra apenas. O Pai é único e pronto. Se o Pai é único, só tem ele, não tem mais nenhum outro, pronto. Por isso essa frase, ele não disse que apenas o Pai é o único, não faz sentido. Porque se é único, só tem um e pronto. Entende? Isso é como dizer, eu tenho um único filho, mas eu tenho mais 3, mais 2. Mas peraí, você tem um único filho, ou você tem 3, entende? E é isso que significa único, a gente não pode alterar o significado da palavra. A gente deveria usar outra palavra. Mas foi João que escreveu monos, e é único. E também concorda com Theon.
né, que também está no singular. E por isso somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. Monoteísta, né, vem de monos. Unitário, vem de único, né, que é a tradução da palavra monos. Isso está mais de acordo com as escrituras. Esse negócio de mente limitada, por isso não conseguimos entender, para mim é balela. A Bíblia nos explica da forma que nós conseguimos entender. Então vamos seguir o que conseguimos entender. Você não vai inventar algo que a Bíblia não tem, porque o que tem é o monos. Eu não posso dizer que tem o trinos, ou algo do tipo, né? Não sei se é a palavra trinos, tá? Foi só para vocês entenderem que para acreditarmos em 3, sendo 1, precisamos de mais base. Mas parece que não tem nada assim, não. Tudo bem que pode ser difícil entender, mas nem por isso eu vou inventar outra coisa para entender o que é óbvio. Entende? Eu acredito que a Bíblia é o que Deus deixou para nós. Se ela não fala sobre essa doutrina, isso acaba sendo aquilo que Paulo falou, né? De ir além do que está escrito. Eu acho que faltou mostrar onde a Bíblia diz isso daí, mas não foi abordado no vídeo, né? Acho que por isso que você mostrou, né? Mas tudo bem, né? Estamos debatendo para chegar em algum lugar, né? Os termos teológicos são criados a partir do entendimento dos textos, né? Mas a Bíblia não diz isso daí, né? Que é um único Deus subsiste em 3. Não tem como defender essa doutrina, né? A doutrina da Trindade, sem se contradizer. Agora, acreditar ou não na Trindade Santa não vai mudar o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de fato. Eles vão continuar sendo o que são. Mas esta doutrina... Então, Bereano, você como é um cara de boa índole, pelo contato que a gente teve aqui pelos comentários, eu sei que você é um cara gente boa, pelo conteúdo dos seus vídeos também. Fica aí o desafio para você demonstrar qual é a contradição. Pega lá primeiro, vamos voltar lá em Aristóteles. Pega qual que é a definição de contradição lógica, coloca lá em proposições, em silogismos lógicos, qual que é a proposição trinitária e onde que uma proposição contradiz a outra. Qual que é a crença trinitária que é autorrefutante, porque a contradição ela tem que ser autorrefutante. Que duas coisas que os trinitários acreditam que são verdade ao mesmo tempo que são incompatíveis. Por quê? Dizer que um ser é 3 pessoas não é incompatível. Se existe uma incompatibilidade, você tem que demonstrar, porque essa incompatibilidade não é patente. Bom, primeiramente, obrigado por reconhecer a minha boa índole. O desafio está aceito, né? Então vamos lá, vamos demonstrar então. Vamos pegar a definição de contradição lógica, né? E o que é isso, né? Uma contradição lógica é uma proposição que é sempre falsa, independente das circunstâncias. Ela ocorre quando 2 ou mais ideias são logicamente incompatíveis. Então, por exemplo, se alguém disser a porta está completamente aberta e completamente fechada ao mesmo tempo, isso é uma contradição lógica, pois os estados descritos da porta são mutuamente excludentes. Ou a porta está completamente aberta, ou a porta está completamente fechada. É um ou outro. Quais são as proposições trinitárias, né? As proposições são as seguintes, ó. São 6. 1. Há um só Deus. 2. O Pai é Deus. 3. O Filho é Deus. 4. O Espírito Santo é Deus. 5. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos entre si. 6. São 3 pessoas, compartilham uma única essência divina. Se estiver errado, me falem aí, né? Eu acredito que não está. Na lógica, a contradição acontece no seguinte. A proposição 1 diz que há apenas um Deus. Tá certo isso. Mas as proposições 2, 3 e 4 diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas se o Pai é Deus, como o Filho e o Espírito Santo pode ser também? Tem que ser um ou outro, porque só há um Deus na proposição 1. Não pode haver 3 sendo Deus, né? Porque não são títulos do Pai, mas pessoas diferentes do Pai. Se fosse títulos, ficaria Deus é Pai, Criador, Onipotente, são títulos, né? Mas ele está falando de 3, que os 3 são 1, né? Isso é um erro grave de lógica. É como dizer que 1 é igual a 3, entende? Até aqui, a conclusão dessas proposições não podem ser verdadeiras, ok? E para piorar, a proposição 5 diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos entre si. Se eles são distintos, não podem ser o mesmo, não podem ser Deus. E a proposição 1 diz que há um só Deus, mas ao mesmo tempo, os 3 são Deus e eles são distintos e há um só Deus. Mas como Deus pode ser 3 em uma única essência, como na proposição 6? Então, logicamente, não faz sentido. Isso daí faz parte do credo atasiano, né? Não é uma conclusão com base na Bíblia. Para isso daí dar certo, eu teria que fazer uma grande malabarismo, tirar o significado que a Bíblia dá, que é Deus, né? Que seria Deus? Deus seria... Aí teria que colocar na proposição também.
entende? É como dizer, Pedro é humano, João é humano e Maria é humana. Mas eles são o mesmo humano. Isso soa absurdo, não é? Então, porque se cada um é distinto e tem a plenitude daquilo que significa ser humano, então são 3 humanos e não um só humano. Só um analfabeto funcional entenderia isso daí assim, né? Nada contra, tá? E não estou dizendo que é o seu caso, Mateus, mas é o que acontece por falta de alfabetização. Ah, mas teologicamente é outra coisa. Eu acredito que não, porque nós entendemos os textos com lógica. Deus é um ser lógico e a Bíblia fala para prestarmos um culto racional, né? A palavra lógico está escrito lá, né? No grego. Se alguém disser isso, só se for para escapar da lógica, né? Afinal, a doutrina da Trindade não se sustenta na lógica, né? É difícil de entender isso? Eu concordo que seja difícil. Minha mente é limitada para entender completamente o ser de Deus. Mas não significa que isso é contraditório, nem que esteja em desarmonia com as Escrituras. Se for pra gente conversar sobre as Escrituras, a gente pode entrar isso em outro aspecto, mas como não foi abordado no vídeo, a gente não entrou aqui. Sim, né? Nós poderíamos entrar nas Escrituras, né? Por isso eu senti que faltou alguma coisa para nós entendermos a doutrina em si, para esclarecer. Então, é mais ou menos isso que a gente tinha preparado. Espero que tenha ficado claro aí. Tentei ser mais didático possível. O vídeo também do Bereano foi legal pra gente também desmembrar bastante dos erros de entendimento unitários geralmente tem a respeito desse trecho. E acho que fica claro que não existe nenhum texto na Bíblia que você possa abrir e mostrar, ó, tá aqui, tá refutado. Nem o unitarismo, nem o trinitarismo. É preciso toda uma construção teológica e um entendimento de todo um contexto bíblico pra gente poder chegar na verdade da Escritura. Concordo, na minha visão, o unitarismo, o monoteísmo faz mais sentido e concorda com a lógica, né? O trinitarismo não concorda com a lógica. Para você concordar, você terá que reinterpretar os textos e reinterpretar o que seria Deus, né? Mas isso deveria ser colocado nas proposições, né? Conforme eu já falei. E eles não colocam, né? Por isso que a doutrina fica ilógica, né? Enquanto não adicionar mais proposições ou reinterpretar o que a Bíblia diz, essas proposições não fazem sentido. E nem a Bíblia concorda com isso, ok? Não existe uma bala de prata. Então, eu acho que é uma tarefa hercúlea, muito difícil você chegar numa contradição, porque as maiores mentes que já passaram, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, os pais da igreja, eles se debruçaram sobre esse assunto e eles não viram problema, né, chegaram nessa conclusão, e até os protestantes também, por mais que eu discorde deles, não são nem um pouco burros, né, Lutero, Calvino, John Wesley, nenhum deles passou a deixar de ser trinitário, mesmo discordando em tudo da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. É um ônus da prova muito pesado tentar refutar a doutrina da Trindade. Espero que tenha dado pelo menos o caminho de como não fazer. E dessa forma a gente viu que não foi bem sucedida a refutação. Pra mim foi bem sucedido sim, e se não foi nesse vídeo antigo, foi nesse agora. Mas eu gostei do seu vídeo, tá? Ninguém nunca fez um vídeo falando que eu estou errado, né? Só falaram nos comentários, mas aí fazendo um vídeo é diferente, né? Você fez isso, né? E, embora eu não acredite que você esteja 100% certo, foi uma boa tentativa e eu sinto que você fez um bom trabalho. Por assim dizer, né? Claro que eu não acredito no que você acredita, mas você me ajudou a explicar melhor os meus pontos, né? Isso foi bom, né? Pra gente discutir um pouquinho. Mas eu não acredito que você automaticamente vai pro inferno, né? Essas coisas, né? Vai ser destruído ou sofrer um seu julgamento por acreditar nisso, né? Eu sou sincero, né? Mas pra mim não faz sentido isso daí, cara. Mas é só uma forma de acreditar em Deus, né? Errado ao meu ponto de vista, mas é uma forma. E melhor do que não acreditar, né? Agora, se você acredita que está fazendo errado e mesmo assim acredita nisso, então o que você faz não é baseado na fé, apenas na doutrinação. Daí está errado e aí tem risco de condenação. Mas eu tenho que falar isso para avisar, né? É importante ter sinceridade no que acreditamos, ok? Agora, se você está assistindo e não se inscreveu aqui, você vai direto pro inferno. Cadê? Se inscreve aí, deixa o like. Então, eu acredito na Trindade de um jeito personalizado. Os 3 são um com o mesmo objetivo. Mas não do jeito que vocês explicam aí, né? Mesmo assim, eu não costumo falar que eu acredito porque vão achar que eu sou trinitário, entende? E o conceito de trindade está muito relacionado com essa lógica falsa, né? Então eu acredito em um conceito de trindade lógica. Os 3 são um no sentido do mesmo objetivo, mas não Deus é apenas o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, como diz a Bíblia, entendeu? Eles são distintos e descolados um do outro.
Não é nem que nem aquelas imagens da Trindade que um Deus com 3 cabeças, né? E o Fernando Galli está dando curso disso daí, né? Então as pessoas vão pagar para aprender uma heresia. Isso daí pra mim é absurdo. Eu acho que ninguém tem que pagar para aprender de Deus, né? Isso você pode ensinar de graça, né? Assim como faz um vídeo, né? O cara já está errado, ainda tem que pagar para aprender uma heresia, né? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Galli e eu tenho uma novidade imperdível para você. A partir do dia 13 de outubro de 2025, estamos lançando o nosso curso Defenda Biblicamente a Doutrina da Trindade. É um novo curso. Trata-se de um curso com 9 módulos, cada módulo com média de 5 ou 6 aulas e cada aula em média de 20 a 30 minutos. Você vai conhecer as bases bíblicas e a história da patrística. Você vai aprender como é que os pais da igreja já defendiam a doutrina da Trindade, mesmo sem ela ter esse nome. Bom, esse foi um vídeo então. Se o Matheus quiser, ele pode me responder. Eu vou confiar na boa índole dele também, na sinceridade. Eu agradeço os elogios e eu também tinha que responder, porque com as colocações que ele fez no meu vídeo, ficou mal explicado, né? Faltou profundidade. Naquela época eu fazia vídeos curtos, eu podia ter explicado mais. Mas agora eu sinto que eu fiz um trabalho melhor, né? Compartilhe com alguém esse vídeo, né? Deixe seu like, se inscreva, né? E até o próximo vídeo.